nosso Deus. Nós queremos ouvir agora a tua voz, queremos ser abençoados com a manifestação do teu poder, da tua graça, neste dia de comunhão, ó Deus, nesse dia de alegria, porque nós lembramos que o sacrifício não foi em vão, e a tua igreja vem para celebrar a Cristo, ela vem para receber a própria vida do Senhor, a manifestação da tua vida, a manifestação do teu amor sobre nós. Envolva-nos, Pai. Veja quem está doente, quem está enfermo, veja a pessoa que precisa de recuperar a autoestima, recuperar a alegria, recuperar a vontade de viver. Vem, amado. Tem alguém aqui que tem chorado, Pai, que o Senhor tem visto as lágrimas desta mulher. Oh, meu Deus, o aperto no coração deste homem, a inquietação na alma, Deus. Essa pessoa que anda abalada, ela está aqui para ser abençoada, ela está aqui para ouvir a tua voz e ser, meu Deus, confortada. Mas, Pai, ela quer ser curada, Deus, quer ser liberta, ela quer uma resposta, ela quer uma solução, Deus. Ela vem buscar, Senhor, a força no Senhor. Olha agora, diga para ele: olha para mim, Senhor. Diga para ele: eu vim buscar a tua força, eu vim buscar a tua alegria, eu vim buscar a tua vida, eu vim me envolver contigo, Senhor. Oh, aleluia. Oh, alamamala suri cantoro malamama shuri galamama suri derimi cantoro malalamama. Esse culto tem que ser muito especial, é a reunião da sua vida, é o culto da sua vida. Você deve se alegrar e muito na presença de Deus. Oh, você deve se envolver muito com a presença do Senhor agora. Se desligar de tudo e dizer: Deus, está nas tuas mãos, Deus. A minha vida está nas tuas mãos, a minha família está nas tuas mãos, os meus desejos, Senhor, estão no teu altar agora. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Turi cantou, la mamara suri, da la bangala masuri dele me cantou, maderiga lama. Eu preciso, Senhor, eu quero ver o teu brilho neste homem, eu quero ver o teu brilho nesta mulher, eu quero ver a tua alegria, Senhor, estampada neste rosto. Eu quero ver esta pessoa se alegrando, Senhor, voltando para a vida, Senhor, neste dia especial. Oh, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Alemamara cantou, o alamamara machuriou, la mamassuri cantou, do mederia, la mamá. Marimachou, sirimi cantou, do maria, la mamara machuriga, la mamassuria. Ouça a voz dele. O Senhor é o teu pastor. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Que Deus fale profundamente no seu coração. Que você saia daqui na alegria e no prazer de ser do Senhor. Com as mãos levantadas, diga: Jesus, quero ouvir a tua voz, quero ser abençoado, fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Tá bom, obrigado, tá bom? Tá bom, entrega para o pastor Gabriel e vai pegar. Obrigado, tá? Isso que é presente para o profeta. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Cante comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei,
nada temerei, nada temerei. Amém, glória a Deus. Podem sentar. Daqui a pouquinho eu vou chamar a Daniela para cantar, mas deixa eu entrar com vocês no Salmo 29, pessoal. Versículos 1, 2, 3 e 4. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Aí depois nós entramos, tem testemunhos, tem tudo. Depois tem Santa Ceia, depois da televisão. Tem muita coisa boa para nós. Vamos nos alegrar no Senhor. Salmo 29, versículos 1, 2, 3 e 4. Bem no meio da Bíblia. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Nós temos que aprender isso aqui. Isso aqui, esse salmo eu aprendi cedo. Adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Quer dizer, você poder entrar no lugar chamado Santo dos Santos, onde está a presença santa do Senhor, e amar o Senhor. Se você olhar no passado, eles não podiam fazer isso. Havia um homem que tinha o título de sumo sacerdote. Esse poderia entrar lá. Mesmo assim, depois dele fazer sacrifício por ele mesmo, aí ele entrava nesse lugar, uma vez por ano, chamado Santo dos Santos, e ali ele falava com Deus. Amigo, qualquer pessoa hoje pode entrar nesse lugar, pelo sangue de Jesus. Não precisamos fazer sacrifício nenhum, basta você ter aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque quando você diz, Pai, estou aqui em nome de Jesus, nesta hora você está no Santo dos Santos. Você não precisa fazer, entenda, nenhuma oferenda para Deus, não precisa oferecer nada. Na hora que você diz, Pai, estou aqui em nome de Jesus, você entrou nesse lugar na presença santa do Senhor. Aí vem o que eu quero explicar. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Às vezes estamos passando por uma tribulação muito grande. Estamos no meio de uma tentação. Estamos sendo tentados, parece que provados com fogo. Nessa hora, nós temos que ouvir a voz de Deus. Mas o que é isso? É lembrar de um versículo, lembrar de uma passagem bíblica, porque aquela palavra, aquela mensagem, ela não foi dada por acaso para você, não. Ela foi dada para quê? Para quando você estiver sobre as muitas águas, quando você estiver com muitas provações, com muitas adversidades. Eu sempre dou um testemunho de um rapaz, desculpe quem já ouviu, que ele, isso foi em 87, esse rapaz, 86, 87, mas se não me engano, 87, esse rapaz estava com HIV, ele não sabia. Ele recebeu um telegrama para comparecer numa unidade do Exército e foi para lá. Quando chegou lá, recebeu um envelope lacrado, que ele deveria de comparecer a um instituto de hematologia. Aí ele foi, pensando até que era coisa que ele estava vibrando, que ia ser soldado do Exército. E o médico explicou para ele, olha, você é jovem, tem muita vida ainda, e a ciência avança cada dia mais, então fique tranquilo, você vai ter que mudar algumas coisas na sua vida, você está com HIV. Naquela época, o HIV estava vindo como uma bomba. Eu lembro que no ano seguinte, eu vim para São Paulo, eu tenho 25 anos, vou fazer 26 anos que eu estou aqui, e eu fui estar até um homem que era juiz de futebol. Esse homem também estava com HIV. Eu fui no hospital aqui de São Paulo, que parecia até, já viu cuidado, animal feroz. Não era assim no começo, nos anos 80, a AIDS não tinha tanta explicação, o pessoal falou que está com AIDS na mesma hora. Imagine um exemplo, você está com esse copo aqui de água fechado, não está aberto não, fechado. E o rapaz te entregasse o copo com água, e você falasse, ele falasse, eu queria que você orasse por esse copo com água aqui, que eu estou com AIDS, está ficado, você ficar com medo. Era uma coisa que a pessoa tinha muito medo naquela época. Bem, ele então foi, na hora, quer dizer, veio a tempestade para ele. Ele disse, pastor Jaime, quando o médico começou a falar comigo, eu pensei, antes que a AIDS acabe comigo, eu vou acabar com a minha vida. Eu pensei em me matar. Mas aí, eu me lembrei de quê? Lembrei-me da mensagem que eu tinha ouvido na igreja, que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas doenças, que pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, ouvindo aquela palavra, quer dizer, ouvindo aquela mensagem, lembrando daquela mensagem, ele tinha ouvido na igreja, aquela mensagem estava com ele. Ele ouviu aquela voz sobre as muitas águas. Ele estava numa tentação tremenda, com uma doença grave, diagnosticada, um pavor terrível tomando conta dele, o desespero tomando conta dele, mas ele lembrou-se da palavra, quer dizer, ele ouviu a voz do Senhor sobre as muitas águas. Foi para a igreja, contamos testemunho, depois os exames todos eram negativos. Mas por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus.
Você tem que aprender isso. A mensagem que você ouve na igreja, a pregação que você ouve na igreja, mesmo que ela não esteja valendo para aquele momento, não tem nada a ver, você não está doente, não está enfermo, guarde. Aquela palavra guardada no seu coração, você ouvirá aquela voz, a voz do Senhor sobre as muitas águas. Estou falando da doença, mas pode ser outra coisa. Pode ser na hora que vem o medo, você diz, não, está amaldiçoado, porque lá na igreja, na Bíblia Sagrada, eu li que Deus não me deu o espírito de medo. Você ouve a voz de Deus. Aí você se levanta, toma uma posição, está amaldiçoado esse medo, ou no caso da doença, essa doença. Você lembra que o marido santo santifica a mulher. Você soube uma notícia da sua mulher, do seu marido, que não foi agradável, que você não gostaria de ouvir, de você ser precipitado ou não. Eu vou santificar a minha mulher, eu vou santificar meu marido, em nome do Senhor. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor sobre as muitas águas. Quer dizer, no meio das tempestades, no meio das lutas, das adversidades, das batalhas que surgem, nós temos que ouvir a voz de Deus. O nosso versículo desse culto, a voz do Senhor é poderosa. Você tem que ouvir essa voz, irmão. É poderosa e mais, é cheia de majestade, é para ser reverenciada, a palavra do Senhor é para ser respeitada, e a ela você deve se submeter, e às vezes nós não conseguimos. Nós vamos ver aqui alguns casos de pessoas que ouviram a voz de Deus e não entenderam que aquela voz era poderosa, que aquela voz era para ser obedecida, cheia de majestade, era para ser reverenciada. Aquela palavra, aquela voz que a pessoa ouviu era para obedecer, e ela não obedeceu e pagou um alto preço. Ao mesmo tempo, veremos também pessoas que ouviram, que atenderam a voz de Deus, que aceitaram a voz de Deus no coração e foram bem-sucedidas. Amém? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Pessoal, vamos ficar de pé. Daniela, vem cá cantar. Louvar a Deus. Isso. Por favor, fiquem de pé. Estão zangados que eu pedi para ficar de pé? Não, né? E vocês são jovens ainda. Olha que eu estou aqui desde as 6 da manhã, né? Cantando, louvando. Tem mais um culto, e mês que vem vai ter mais ainda, né? Então, se alegrando na presença de Deus. E amanhã, 6 horas da manhã, estamos de volta aqui. E Deus vai renovando as nossas forças. Você já acordou? Já tomei meu café, agradeci a Deus, estou na presença do Senhor o dia todo também. Amém. Glória a Deus. Você também está 6 da manhã, não? 7? Um pouquinho depois, pastor. Então vamos lá, pessoal, vamos lá? Vamos lá, maestro, tudo pronto? Isso, aplaudindo o Rei dos Reis. Vamos lá. Vamos louvar o Senhor com alegria. Entregue o seu coração ao Senhor Jesus. É momento de estarmos na presença de Deus. Quando eu acordo, tomo meu café, eu agradeço a Deus. Haja o que houver, onde eu estiver, eu agradeço a Deus. Eu saio, vou à rua, Ele vê o meu andar. Se encontro barreiras, Ele me ensina a passar. Deus está comigo, Ele guia o meu caminhar. Eu estou pronto para meu Senhor. Vai ser lindo quando eu encontrar. Eu estou pronto para meu Senhor. Ele deve vir a me buscar. Eu estou pronto para meu Senhor. Vai ser lindo quando eu encontrar. Eu estou pronto para meu Senhor. Ele deve vir a me buscar. Entro na igreja, canto um louvor, eu agradeço a Deus. Clamo em oração, sinto a comunhão, eu agradeço a Deus. Eu sinto o poder, sinto a paz do coração. Ele habita em mim, Ele é meu galardão. Sinto em minha vida a sua luz, a sua unção. Eu estou pronto para meu Senhor. Vai ser lindo quando eu encontrar. Eu estou pronto para meu Senhor. Ele deve vir a me buscar. Eu estou pronto para meu Senhor. Vai ser lindo quando eu encontrar. Eu estou pronto para meu Senhor. Ele deve vir a me buscar.
Obrigado, Daniela. Pode sentar, então. Vamos voltar na nossa mensagem. Então, a voz de Deus se ouve sobre as muitas águas. Contei o caso, então, do rapaz, que com uma doença grave, uma doença incurável, até hoje ela é incurável, né, pelos homens, e apesar do acompanhamento, apesar da ciência ter avançado bastante, o entendimento ser outro, mas assusta ainda. Mas ele lembrou-se da palavra de Deus, que ele tinha ouvido na igreja, e aquela palavra, então, ele ouviu sobre as muitas águas. Guarde, toda a palavra deve ser guardada no seu coração. Deus, obrigado por essa mensagem, que ela fique guardada no meu coração, porque com oração você guarda a palavra. E agora entramos no versículo da mensagem. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, ela é para ser obedecida, ela é para ser reverenciada, como Abraão. Gênesis capítulo 12, ele ouviu a voz de Deus. Gênesis capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1. Vamos ler só do 1 até o 4. Diz: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Abraão tinha uma vida, vamos dizer assim, feita, uma vida acomodada. Estava num lugar onde havia a herança dos seus pais, onde havia a cultura do seu povo, mas aquele povo ali estava corrompido. E Deus chamou o Abraão para uma missão, e o Abraão ouviu a voz dele. Ele poderia ter questionado como às vezes nós questionamos. Você sabia que até no ministério às vezes acontece isso? Até na igreja, na obra de Deus, no ministério acontece. Se chama o pregador e diz: irmão, estão sentindo no coração de mandar você para tal lugar. Eu não posso, porque o meu filho está fazendo o curso tal, a minha filha está fazendo o curso tal. E a pessoa não ouve a voz de Deus. Ela não entende o que a Bíblia diz: toda alma esteja o que? Submissa às autoridades. E ela não ouve, ela perdeu a grande bênção da vida dela. E isso pode estar acontecendo com você, quando Deus lhe dá uma direção, quando Deus fala algo ao seu coração, e você então para, questiona, e você vai lá: mas espera aí, a minha vida aqui, Senhor, está pronta, a minha vida está feita aqui, Senhor, está tudo aqui. Não, aprenda. Agora, como é que eu sei, pastor Jaime, que Deus está me ouvindo, que é a voz de Deus? Lembra lá atrás? A voz do Senhor é poderosa, ela fala forte, ela insiste com você. Ela fala, quer dizer, mais alto do que o seu coração. Ela fala mais alto do que os seus desejos. Ela fala mais alto do que os seus pensamentos. Por mais que você esteja pensando, questionando, retrucando: Deus, mas como se isso... Não, mas Deus insiste. E a pessoa que obedece é abençoada como ele foi. Diz aqui a Bíblia Sagrada: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus não vai te levar para uma furada, irmão. Quando é Deus dirigindo, quando é a voz de Deus, Ele não vai te levar para uma furada. Deus não te leva para uma furada nunca. Vá na do Senhor, porque o Senhor sabe o que faz. O caminho do Senhor é perfeito. A voz do Senhor nós devemos ouvi-la. A pessoa que atende, então, sem questionar, dizendo: Deus, eu sou teu servo, for na direção que o Senhor está me dando, essa pessoa será abençoada. Essa pessoa vai ver muito, mas muito mesmo da glória de Deus na vida dela. E ele diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor Deus, quando te dá um chamado, Ele dá uma proteção. No caminho do Senhor, você está protegido. Você pode ter certeza, quando você está no plano de Deus, nada de mal te acontece. Você pode até ter luz, mas o diabo não consegue, porque você tem um escudo. Ele te abençoa e ele amaldiçoa quem te amaldiçoa. A doença vem, você está amaldiçoado em nome do Senhor. Ela pronto, ela não vai. Quando você tem a direção de Deus, pode ter certeza. O Reagan que conta no seu livro, já está na glória, conta no seu livro, que quando ele estava no ministério, Deus deu o ministério de evangelismo para ele. Evangelismo quer dizer, não é o pastor fixo, o pastor da igreja, como aqui, mas não, o pastor que está num lugar, está no outro, mas isso sacrificava muito a família dele. Não sei se alguém já leu sobre o caso. Várias vezes ele conta esse testemunho em muitos livros dele. E ele conta que numa das viagens, aí estava a esposa e a sogra, e retrucaram e falaram: mas você está sempre viajando, não sei o quê.
Esse foi o ministério que Deus me deu. Sua filha sabia que estava casando com um pregador e podia saber que eu poderia ter o ministério de campo. E o ministério de campo, o pastor anda em todo lugar. E ela disse assim, a esposa, disse, não, mas eu quero que você fique. E quando ele acabou de falar assim, tá, mas eu vou lhe obedecer, ele caiu durinho no chão. E foi na mesma hora, ela disse que na hora, você pode ler isso, tem um livro chamado, como é que é o nome? O Preço Não É Maior do que a Graça, de Oretta Reagan, esse livro. Você pode ler tranquilamente esse livro, que vai ter testemunho dessa senhora. E ela disse que na hora ela pediu misericórdia, eu pediu perdão para Deus, que está impedindo Deus de fazer, o marido está fazendo a obra. Quando ela pediu perdão, o marido levantou e voltou. Amigo, anda no plano de Deus. Ele estava no plano de Deus. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então ele foi, obedeceu à voz de Deus, nós sabemos a história dele. Esse homem passou por lutas, mas em todas elas Deus o assistiu, Deus estava sempre com ele, se tornou o grande Abraão, o grande, vamos dizer, patriarca, não só da nação judaica, árabe, mas de muitas nações, porque ele cumpriu o chamado de Deus, ele atendeu, ele entendeu a voz do Senhor como poderosa. Agora nós vamos para um pouquinho na frente, e esse é pesado, Mateus 9:9. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Primeiro estou no positivo para entrar depois no negativo. Mateus 9:9. Capítulo 9, versículo 9. Diz, e Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Só esse versículo para explicar do Mateus. Por quê? Porque o Mateus era um publicano, um cobrador de impostos. Ele tinha uma vida fácil. Porque o cobrador de impostos, ele era considerado um homem rico, porque ele cobrava para Roma, mas tinha lá entre eles a tradição de cobrar mais do que Roma mandava, e eles viviam uma vida esplêndida, né? Uma vida rica em comparação ao povo lá da Palestina, de Israel, daquela região. Esse homem, quando ouviu a voz de Deus, não pensou duas vezes. Deixou, sabe lá o que é você deixar? E às vezes a pessoa não deixa. E o caso dele era a vida errada. Lembra do Zaqueu também? Era um publicano. Zaqueu disse, Senhor, eu vou restituir a quem eu tenho defraudado 4 vezes mais. Senhor, se eu tirei alguma coisa de alguém, eu vou restituir, dou metade dos meus bens aos pobres. Esse que ele tinha muita coisa. Esse homem abriu mão daquela vida. Eu costumo dizer, meu irmão, que a conversão, a porta é estreita. Você identifica a pessoa quando se converte. Imagine que eu fosse um traficante de drogas. Nunca fui, não. Nem viciado em drogas eu fui pinguço, né? Mas fui viciado em drogas. E com drogas eu consegui um castelo, comprei tantas coisas e me converti ao Evangelho. E aí, o que eu vou fazer? Vamos chutar o pau da barraca, como diz o outro? E se eu fosse um político corrupto? E me convertesse a Cristo mesmo? Não, eu vou parar de roubar. Não só parar, não. Eu tenho o quê? Restituir. A porta é estreita. Nem sempre a pessoa consegue ouvir a voz de Deus. Às vezes a pessoa se converte e ela tem que deixar, ele deixou, às vezes tem que deixar um caso, irmão. A pessoa tem ele está com tudo e não está prosa. Uma mulher, um homem, um caso que foi muito difícil dele conquistar, dela conquistar, mas conquistou. Mas é errado, porque aquele homem tem esposa, ou aquela mulher tem marido. E aí? Você vai deixar como Zaqueu? Deixar e seguir o Senhor. É errado, tem que deixar, irmão. E a pessoa não consegue ouvir a voz de Deus. Esse ouviu. Esse homem se tornou um dos 12, ele é um dos 12. Esse homem se tornou um dos escritores sagrados, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, juntaram a ele. Mas por que ele entrou? Porque ele ouviu a voz de Deus. Poderia continuar lá como publicano, que viveria bem, deixou o luxo, deixou tudo, poderia continuar vivendo de maneira, vamos dizer assim, luxuosa, mas sem o plano de Deus. Então, ele aprendeu que a voz do Senhor é poderosa.
A voz do Senhor falou mais alto do que as riquezas, do que o luxo que o publicano tinha, do que as facilidades que o publicano tinha. Deus falou o seu coração e não pensou duas vezes em seguir a voz de Deus. Agora, esse caso que eu vou falar para vocês é tremendo. Todo mundo conhece, vai chegar agora a época até de comemorar isso. O quê? Pelo menos dizem, né? Que ninguém sabe o dia. Mateus capítulo 1, versículo 18. A senhora falou assim no outro culto também? Falou, pessoal? No outro culto ela também falou assim? Falou assim também no outro culto? Não, né? Falou menos, né? Esse cara está pegando cola com o pastor Jair e vai embora. Né? O missionário fica quietinho, né? 1,18. Esse aqui, porque quando eu falei que a memória que veio o Natal aí, mas ninguém sabe o dia que Jesus nasceu, né, pessoal? Não querendo jogar água fria na fogueira de ninguém, não, mas ninguém sabe o dia. Claro, não somos radicais, pelo contrário, né? Vamos lá, vamos comer rabanada. Vocês conhecem rabanada? Né? Vamos comer aletria. Vocês conhecem a aletria? Muitos não conhecem. A maioria não conhece a aletria. O que é aletria? Aletria, mas o que é aletria? Como é que é a aletria? É doce, é salgado? É salgado? Aqui, ó. É doce. Vou trazer a aletria para a senhora um dia. É o arroz doce do macarrão, o macarrão doce. Outro dia nós vamos, deixa eu explorar, vamos para aqui. Mas é macarrão doce. 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Porque aqui o Lucas aqui relata isso bastante, que a Maria recebeu a visitação do anjo, salva, agraciada, o Senhor é contigo, bendita é tu entre as mulheres. Aí ela não entendeu aquela saudação, ela disse, olha, você será mãe de um menino. Mas como? Eu não fui tocada por anjo algum. Virá sobre ti o poder de Deus, o Espírito Santo virá sobre ti, e o santo que de ti há de nascer será chamado Príncipe da Paz. Falou tudo, porque para Deus não há impossível. E a Maria então aceitou e falou com José. Quando José ouviu aquilo, o que ele fez? Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, quer dizer, tentou deixá-la secretamente. O que eu faço, meu Deus? Já sei. Eu vou deixá-la, entende? E para não falar, eu vou sair secretamente. Aí ela se arruma aí com a criança que ela está dizendo. Imagina alguém chegar para você, a sua noiva chegar, tô grávida. Que negócio é esse? Você me traiu? Não, isso é uma obra de Deus. Não vai ter mais não, hein, pessoal? Não entra nessa não, hein? Não entra nessa história não, que o Salvador já veio. Não, cuidado, rapaz. Se a sua noiva chegar para você e dizer, eu estou grávida do Espírito Santo, você cai, não, conta a outra que essa aí não. Não vai cair nessa que não tem mais. É como lá o Abraão. Deus não vai pedir para sacrificar nenhum filho. Nem o do Abraão ele sacrificou o dele. Ele não sacrificou o do Abraão, ele não vai pedir para sacrificar o filho de ninguém, porque aí tem as seitas, as religiões, né? Aí e leva uma pessoa a um fanatismo de cometer loucuras. Não entre nisso. Aqui então é claro para nós. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Que bonito. Quer dizer, no sonho, ele entendeu que era falando de Deus. Ele entendeu a voz de Deus. Quer dizer, como é que Deus falou com ele? Deus fala, pode falar no sonho, pode falar mesmo. Mas Deus pode falar no sonho? Pode. Cuidado que o sonho não pode contradizer a palavra que eu disse hoje. Pois não vai ter nenhum outro Salvador. Nenhuma virgem vai ter filho, entenda bem, concebido pelo Espírito Santo. Não existe mais isso. Já vem aqui. Então não vai ferir a palavra. Mas Deus pode falar por sonho. Deus pode falar por alguém. Mas nada vai
ferir a palavra, nada vai se opor à palavra, tudo tem que estar em concordância com a palavra. Mas o José também poderia ter perdido essa bênção de ser o homem que criou, que é chamado o pai de Jesus na linhagem humana, porque aceitou e diz, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito. Isso aqui, às vezes, nós ferimos alguém, machucamos alguém, que acha que Maria não teve contato com José. Teve, depois ela foi esposa de José, legítima. Mulher de José, como qualquer mulher, é mulher do seu marido. Deu para entender? Olha, vamos repetir isso aqui, o que assim, e não a conheceu até que deu à luz seu filho. Não a conheceu. O quê? Primogênito. Se ela tivesse tido só Jesus, seria o quê? Unigênito. Se falou primogênito, foi o primeiro. Ela teve outros. Então, isso aqui não é ferir ninguém, não é humilhar ninguém, mas é tirar que, pelo contrário, Maria não perdeu a honra. Maria não, pelo contrário, ela teve o Senhor Jesus sem ser tocada por homem algum. José não a conheceu, não tocou mesmo, ela estando grávida, mesmo sendo esposa dele, ela respeitou, porque o estava de ali era obra de Deus, era santo, esperou a criança nascer e depois ela foi sua esposa normal, tanto que ele é o primogênito, aí teve filhos depois e filhas, como em vários relatos bíblicos nós encontramos, falando dos irmãos de Jesus, das irmãs de Jesus, que não são irmãos na fé não, é irmão de sangue realmente. Bem, o José entrou, e você? Então Mateus entrou, José entrou, Abraão entrou, ele não entrou, ele perdeu a grande bênção, lá o livro de Juízes, capítulo 4, versículo 4, ele perdeu a honra. José poderia ter perdido essa honra, hein? Ué, que isso, pastor? Nós vamos entender aqui quem é o cidadão. Juízes é o 7º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Capítulo 4, do versículo 4 em diante. Débora e Baraque, é o Baraque que perde a bênção. E às vezes nós perdemos. E ele era de Deus, não estou falando que ele não era de Deus. E Débora, mulher profetisa, julgava Israel naquele tempo e habitava debaixo das palmeiras. Habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Era assim no passado. Alguém escolhido por Deus, levantado por Deus, ficava como o juiz, quer dizer que todas as demandas eram levadas àquela pessoa. Ela tinha pessoas para auxiliar, mas foi a única. Isso aqui quebra um pouquinho de vez em quando alguém diz que a mulher não pode nem pregar na igreja. Ouviu falar? Não, o que o Paulo falou? Não, Paulo está falando da cultura local. Tanto que uma mulher julgou Israel. Eles ouviam uma mulher. E olha que naquela época a mulher era deixada de lado mesmo. Mas pode notar aqui que o Senhor Deus sempre teve essa honra para as mulheres também. E colocou lá. E diz então, e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe, porventura o Senhor teu Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma ali contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei nas suas mãos. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela, certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas. Pois a mão de uma mulher, o Senhor venderá Cícera. E a Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Por que eu estou falando isso? Ele perdeu a honra. Deus chamou pela juíza, disse, você vai agora. Deus mandou atrair o Jabim, porque Cícera era o capitão, um homem mau. Se você ler a história, esse homem foi cruel com Israel. Ele tinha um exército muito forte, com carros de ferro naquela época, que humilhava, mas escravizava, barbarizava com Israel mesmo. Deus levantou lá o Baraque, falando assim, Débora, manda o Baraque ir lá, atraiu gente de guerra, e eu vou entregar nas mãos dele. Ele disse, não, só se você for comigo. Tá bom, já que você está chamando uma mulher, Deus vai dar honra para uma mulher. E uma mulher depois vai, que é Jael, se você não dá para ler agora, a Jael vai, chama o Cícero, ele entra na tenda para se esconder quando ele estava perdendo a batalha, ele entrou, cansado, ele adormeceu, ela foi e tirou a vida dele. Quer dizer, a honra que era para ele, foi para ela. Tem gente perdendo a honra. O que era a glória, o José poderia ter perdido. Se não fosse José, seria outro, seria o Joaquim.
Mas José aceitou. Aceite quando Deus lhe dá uma missão, irmão. Às vezes orar para uma pessoa que é brava, uma pessoa, não, eu não vou orar por essa pessoa. Você vai perder a glória, irmão. Vai perder a bênção. Deus está lhe dando essa bênção, está dando nas suas mãos o privilégio de você interceder por aquela pessoa, evangelizar, às vezes no hospital, fazer uma visita para alguém. Eu conto de um grande pregador, esse homem levou já milhares de pessoas a Cristo, e esse senhor, esse pastor, o senhor deve ter um pouco mais da minha idade, eu faço 55 agora, deve ter um pouco mais, são uns 60. Esse homem estava no hospital, era um ateu convicto, odiava realmente tudo quanto é tipo de fé. E esse homem estava no hospital para amputar uma perna. A perna dele tinha apodrecido. E uma senhorinha de idade entrou no hospital e falou para ele: eu posso fazer uma oração por você? Jesus ama você. E ele contou depois, em respeito à idade dela, uma senhorinha de idade. Tá bom, tia, reza aí. Faz sua reza aí. E ela orou, fez a oração na fé dela, e quando saiu, olhou para ele assim: ó, Jesus ama você, hein? E foi embora. A perna dele, que era para ser amputada, não foi amputada. A vida começou a mudar de vida. O médico disse: vamos aguardar novos exames. O médico foi, examinou, junta. Bem, dias depois aquele homem estava de alta, com a perna abençoada, curada. Mas até esqueceu da velhinha, né? Um dia ele está na praça, tinha um culto de cigano. Quando nós falamos cigano, só pensamos em ler a mão dos outros, né? Não, né? E estava um culto de cigano lá, e o pastor deles fez um apelo: quem quer aceitar Jesus? E aquele homem, quando falou quem quer aceitar Jesus, o filme passou. Voltou tudo. Ele no hospital, a velhinha entrando, fazendo a oração por ele, fazendo a reza para ele, e falando: Jesus ama você. Ele não pensou duas vezes. Quando o pastor lá, o cigano, fez o apelo, ele levantou a mão e aceitou Jesus. E ele sempre contava: quem me ganhou? Foi o pastor? Não, foi aquela senhora. Ela teve a honra, mas para ter a honra ela ouviu a voz de Deus, que naquela tarde de domingo ir lá fazer uma visita. E às vezes que Deus já falou isso para você. Deus tinha lá também alguém que ia ser grande depois, alguém que ia ser usado até mesmo para depois te abençoar. Não que você teve esse interesse, mas aquela pessoa que você nem sabia quem era, ela pode ser uma grande bênção na tua vida depois. Pode ser até aquela moça que ia mais tarde vai ser sua esposa. O rapaz que mais tarde vai ser seu marido. Ou aquela pessoa que mais tarde pode ser até o teu provedor, até o teu sustentador. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. A voz do Senhor é poderosa. Ele não ouviu, perdeu, o Baraque perdeu a grande bênção, a honra de ser o homem que teria matado Cícera, o grande capitão de Jabim. Mas perdeu a bênção. Agora esse homem perdeu, mas depois recuperou. Jonas, você conhece bastante. Capítulo 1. Se eu não fosse crente, eu ia dizer que você bebeu hoje. Vocês entenderam o que eu falei? Deu para entender? A piada? Se você não fosse crente, eu ia dizer que você bebeu hoje. Você tomou um negócio hoje. Bem que você é crente, eu creio que você não bebeu, não é, dona Cá? Café? Tem que ver se ela toma esse café aí, hein? Foi da dona Maria Antônia? Ah, no bar? Cuidado, hein? Tem uns cafezinhos misturados lá com outras coisas que... Ora, então tá bom. Vamos lá, Jonas. Pertinho, depois um pouquinho do Daniel se encontra o Jonas. Capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Para nós, basta nós conhecemos a história. O Jonas enfrentou uma tempestade muito grande. Por quê? Porque saiu do caminho trilhado pelo Senhor para ele. Ele ouviu a voz do Senhor, é poderosa ela fala mais forte do que o nosso coração, ela fala mais forte do que as nossas emoções, do que os nossos desejos, e ela é majestada, é cheia de majestade para ser reverenciada, obedecida, mas ele não.
pagou um alto preço, depois nós sabemos onde ele foi parar. Aí os marinheiros, quando souberam que era ele, mas por que você fez isso? Ah, porque eu fugi, porque eu não queria fazer uma coisa que Deus mandou, e agora, me tirem do navio, me lancem fora, que essa tempestade vai parar. Mas os homens não aceitaram. Então pula um pouco, eu falei bastante já para isso. Versículo 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Isso é verdade, irmão. Não adianta lutar contra Deus. Se é coisa espiritual, ela só vai se resolver espiritualmente. Não, tem que haver um jeito. Não, me tirem do navio, me lancem fora, que essa tempestade vai parar. Não, tem que haver outro jeito. Às vezes não há, irmão. Você tem que voltar ao início de tudo. Lembra-te de onde caíste. Onde caí? Quando você não ouviu a voz de Deus. Lembra, tem caso que dá para consertar. O caso dele dava. Aparentemente não. Jogado no mar, ele foi, vamos ler isso aqui rápido, e ele diz assim: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. O bom é que Deus é misericordioso, e Deus preparou um milagre, porque já questionamos isso aqui, já falamos sobre, mas falamos dos questionamentos. É impossível que um homem fique dentro de 3 dias, 3 noites, dentro de um ventre do peixe. Glória a Deus, é impossível mesmo. Por isso que os impossíveis aos homens são possíveis a Deus, porque se não fosse, não seria milagre. Ah, eu conheço o seu José da Praia Grande lá, o seu José lá de Ubatuba, ele ficou 4 dias lá do ventre do peixe. Eu poderia contar isso, mas não tem nenhum caso, que está. Mas por quê? Porque esse aqui foi um milagre. Deus tinha um milagre, Deus tem um milagre para você. Pode ter sido a volta para o caminho. Aí ele se arrependeu no ventre do peixe, o peixe então colocou ele para fora, e ele foi lá e pregou a nível. Por isso que eu disse, ele conseguiu consertar a situação. Agora, o último caso, Lucas, capítulo 22. Meu irmão, estamos aprendendo, homens e mulheres também, que ouviram a voz de Deus. Lucas 22, 31. O grande apóstolo Pedro pisou na bola, hein? Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quem está falando com ele não era qualquer um, era o Senhor, que ele viu ressuscitar os mortos, que este Pedro viu andar por cima das águas. Esse Pedro viu Jesus sendo transfigurado, brilhando como o sol. Ele sabia quem era Jesus. Jesus estava falando: Senhor, muito obrigado. Ô Senhor, eu vou vigiar, o Senhor pediu por mim, o Senhor orou por mim, o Senhor intercedeu por mim, então isso não vai acontecer, porque o Senhor me segurou. Não, ele não aceitou a voz dele. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão à morte. Você está enganado, meu Senhor. Essa visão tua está furada. Não, a visão de Deus nunca é furada. Deus nunca vai ter uma visão furada. Aceite, ele fala por bem, mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. Antes que aquilo, quer dizer, o Pedro depois foi parar e ficou seguindo Jesus de longe. O Pedro foi se aquecer no fogo dos pecadores. O Pedro negou Jesus 3 vezes, não precisava ter passado por essa experiência, mas se arrependeu. Quando estava lá, depois que tudo aconteceu, pula bastante aqui, senão a leitura aqui fica até amanhã, né? Vai aqui, vamos para o versículo 60. Capítulo 22, versículo 60. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Porque 3 vezes ele negou. Na 3ª vez que ele falou, o galo cantou como Jesus tinha falado. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito antes: que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, uma coisa bem enfática mesmo, disse, chorou, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Sai, meu irmão.
Vai, se você lembrar da palavra, se anime. Ou não, eu não tenho que ficar abatido porque pelas feridas de Jesus eu fui curado. Lembra do rapaz com AIDS? Não, eu não tenho que ficar abatido porque eu sou santo, eu vou santificar minha mulher. Eu sou santa, a senhora diz, eu vou santificar meu marido. Meu filho é herança do Senhor. Lembra da palavra do Senhor? E se está no erro, tem que fazer como Pedro, sair e chorar. Deus, misericórdia. O Senhor diz para o homem ser marido, ser uma mulher, o que eu estou pensando aqui? Não precisa ir fisicamente, não. Tem só pensado, Deus, misericórdia. Sai. E você pode ter certeza que vai ser honrado por Deus. Quando a palavra vem, quando você lembra da palavra, o que ela é, pessoal? Salmo 29, versículo 4. Versículo 4. (29, 4). Aí diz: a voz do Senhor é poderosa. Meu irmão, ouça a voz dele. Ela é mais forte do que o nosso desejo, do que a nossa vontade, do que qualquer força do diabo. Não, mas porque, pastor, já você sabe, da velha história, fica o anjinho falando aqui e o demônio do lado, né? Não, a voz do Senhor é poderosa. Ela é poderosa. A voz do Senhor é poderosa e diz, o final do versículo, é cheia de majestade, é para ser obedecida, reverenciada em todos os momentos. Vamos orar? Fiquem de pé, por favor. Jesus é muito bom. Trouxe você aqui para ouvir essa mensagem. E ainda que você não tenha ouvido e está pagando um alto preço, pastor, você pode, como Jonas, se arrepender. Deus preparou, Deus vai consertar o caminho. Não, mas não tem mais jeito. Ele sabe consertar. Não tinha mais jeito. Jonas estava naquele tempestade, Deus mandou lá a baleia, lá o peixe, né? O peixe grande. Não importa, ele sabe consertar o caso. Ou como Pedro, se está no erro, sai e chore amargamente que ele vai te honrar. Ele honrou Pedro. Ele fez do Pedro o grande apóstolo da história, por quê? Porque é daquela atitude dele, de se lembrar da palavra e chorar. Quando você se lembrar, Deus, misericórdia. O Senhor me viu, lembra da mensagem da semana passada? Te vi debaixo da figueira. Ô Jesus, o Senhor me viu quando eu estava lá. Então o Senhor tem misericórdia de mim e Ele tem. Fecha os olhos. Pai, eu estou aqui, meu Deus, com centenas, ó Deus. Um grupo maior ainda pela TV nesta hora, pela rádio, pela internet. E eles ouviram a tua voz, Deus. A tua voz é poderosa. Enquanto eu pregava, o Senhor fazia essa pessoa lembrar de algo, Deus. Deus, de algo que ela fez, de que está fazendo ou deixou de fazer, ó Deus. Jesus amado, nós perdemos honra. Abraão não perdeu a honra. Ele obedeceu o Senhor. Jesus, Mateus não perdeu, entrou para a história como um dos 12 apóstolos. Jesus, ele entrou para a história como um escritor sagrado, porque abandonou aquela vida errada, de luxo, mas errada, e seguiu o Senhor. Jonas pagou um alto preço, Pai, porque saiu do teu plano e tem muita gente pagando um alto preço. José foi honrado como o marido de Maria, como o homem que criou o Senhor Jesus. Oh Pai, ajuda-nos também a ouvir a tua voz e não desperdiçar as oportunidades que vão aparecer, que estão surgindo na nossa vida. Olha-nos com teus olhares de misericórdia e perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros, onde em algum momento, Deus, preferimos ficar com a voz do nosso coração, da nossa consciência, ficamos com os nossos desejos, com as nossas vontades, e não obedecemos ao Senhor. Mas Deus, agora estamos prontos para pagar o preço. Dizer, Deus, nós vamos nos acertar e vamos cumprir o que o Senhor fala ao nosso coração. Vem, Pai. Tem gente precisando de ser curada hoje. Tem gente que nunca mais, ó Pai, a saúde foi perfeita, Pai. Tem gente que nunca mais conseguiu se levantar financeiramente, profissionalmente. Essa pessoa que já foi uma bênção, Deus, já andou por cima, tem andado por baixo. Outro nunca mais conseguiu, Senhor, se estabilizar na vida sentimental, Deus. Senhor, desculpe a expressão, mas só encrenca aparece para esse homem, só encrenca aparece para essa mulher. Talvez ele perdeu uma chance um dia, mas o Senhor, meu Deus, é aquele que dá a segunda chance, Deus. O Senhor deu a chance para o Jonas, dá a chance para essa pessoa, Pai. Ou que está diante de Ti agora, que precisa, Senhor, de se levantar. Venha com teu poder. Venha com teu poder sobre quem está doente, quem está enfermo, Deus. Quem está enfrentando uma situação, meu Deus, adversa, Deus. É pressão alta, é diabetes, é um câncer que apareceu, Deus. Deus, é uma insuficiência renal, hepática, uma insuficiência imunológica.
Deus, é a pessoa que está perdendo a visão, Deus, por causa de uma herança genética, uma catarata, um glaucoma.